Todos chegaram, todos estão me ouvindo. Bom dia, Lia. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui para aparecer. Eu vejo o Lucas, o Matheus Vitor, a Juliana, a Gabriela Sato, Camille, Giovana Oliveira, Leonardo, Vitor, deixa eu ver, Larissa, Giovana Sendas, mais alguém? Deixa eu tentar organizar aqui, para não sair ninguém de vocês aqui na imagem. Nós vamos hoje conversar sobre terra sonâmbula. Bom dia, gente. Bom dia. Eu não consigo mexer. Ok. Vamos começar, então, a conversar sobre este livro, Terra Sonâmbula. Lembram da história ainda? Quem era o menino personagem principal da história? Mandinga, quase isso. A Letícia Gabriele também está aí. O Kinzu é um deles, mas o que começa a história não é o Kinzu. Muidinga, muito bem. O Muidinga é o personagem que começa a história, o Muidinga e o Tuahir, certo? Então, eu vou começar falando um pouquinho do autor, que é o Mia Couto, né? É um nome estranho, esse não é o nome dele, né? É um nome artístico, o nome de escritor. O nome dele mesmo é Antônio Emílio Leite Couto. Então, de Antônio Emílio vem Mia, ok? Ele nasceu em 1955 em Moçambique, mas ele é filho de pais portugueses, tá? Ele começou a estudar medicina, depois ele mudou para jornalismo, acabou se formando em biologia com especialização em ecologia. É estranho, né, para um escritor pensar que essa é a área dele. Mas ele é professor universitário de ecologia. Então, ele atua nessa área que ele estudou. Só que a área de pesquisa dele é como os mitos, lendas e crenças do povo de Moçambique afetam a administração dos recursos naturais. Então, ele faz pesquisas em termos da cultura moçambicana. Ele gosta de criar palavras, né? Vocês perceberam aí no livro dele. E ele é muito comparado com o Guimarães Rosa, o autor de Campo Geral, que nós já lemos, justamente por esse fato, por ele ter uma escrita parecida. E ele afirma nas suas entrevistas que ele se inspirou em Guimarães Rosa, que ele leu muito Guimarães Rosa e que o estilo dele vem do Guimarães Rosa. Então, Terra Sonâmbula foi publicado em 1992 e foi considerado um dos 10 melhores livros africanos do século XX. Beleza? Contexto histórico, então, se passa em Moçambique, com o pano de fundo da guerra e da miséria, né? Lembrando que a independência de Moçambique foi conquistada em 1975, mas a Guerra Civil continuou até 1992, o ano em que a obra foi publicada. Então, assim, ele descreve um período de guerra, né, na história, e é nesse período que o livro foi publicado exatamente quando acaba essa guerra. Então, foi uma coisa que ele escreveu sobre a atualidade que ele vivia. Como é o cenário que vocês viram aí nessa história? Como são as descrições do cenário? O que vocês acharam? Escrevam aí. Sujo, pobre, triste, muito bem. É um cenário de desolação, de guerra, de desgraça. Então, o pano de fundo está perfeito aí para o ambiente em que eles estão vivendo.
E a gente consegue perceber isso nessas descrições, né, que são dadas, tá? Então, o espaço é sempre de desolação, miséria e guerra. Aparecem alguns bichos, né, da região. A gente viu as hienas, elefante, cobra, né? Então, e são especialmente cenários assim de lugares abandonados. E os personagens, eles de certa forma se assemelham ao cenário, né? Tem um trecho que diz assim: os dois caminheiros condiziam com a estrada, murchos e desesperançados. Então era justamente o Tuahir e o Muidinga, eles pareciam aquela estrada, né? Então murchos porque eles comiam muito pouco, a gente vê que eles viviam na miséria, então as pessoas vão secando, né? A fisionomia vai ficando seca. E sem esperança, porque o cenário é horrível, então que esperança que eles tinham, né? O tempo, então, como é que se passa o tempo nessa história? Então, nós temos dois tempos aí, né? O tempo em que vive o Tuahir e o Muidinga, e esse tempo é descrito com verbos no presente, tá? A estrada se abre, os carros apodrecem. Então, eu estou lendo aqui trechos, né, que mostram que a história se passa e eles descrevem no presente. Só que nós temos também, paralelamente, a história do Kinzu, e essa acontece com verbos no passado, que é seguia a nossa criancice, havia, estava. Então, esses verbos estão no pretérito imperfeito como coisas que aconteciam no passado. Então, assim, a história, ela vai e volta, né? É um tempo cronológico, só que ele não é sempre linear. Às vezes eles voltam para histórias do passado e depois retornam ao presente. Então, ele vai e volta. O tempo dá para quase para dizer que ele é circular, assim. Algumas coisinhas que aparecem depois se completam, né? A gente vai sabendo de algumas informações com o passar das histórias, né? Quem era a Farida, quem era o filho dela, como que as coisas aconteceram. Então, esse círculo vai ocorrendo durante a história. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir digitando aí que eu vou lendo aí e vou respondendo, tá? Ou comentários, ou coisas que vocês queiram perguntar, tá? Tem algumas epígrafes do livro que são importantes aqui com respeito ao que elas dizem. Logo naquele capítulo dos habitantes de Mati-Mati, diz aqui: se dizia daquela terra que era sonâmbula, porque enquanto os homens dormiam, a terra se movia espaços e tempos afora. Quando despertavam, os habitantes olhavam o novo rosto da paisagem e sabiam que naquela noite eles tinham sido visitados pela fantasia do sonho. Então, isso tem muito a ver também com o nome, né, da obra, né, a Terra Sonâmbula, como se as coisas acontecessem sem que as pessoas percebessem. A gente tem isso também na descrição do Muidinga, né? Ele diz que parecia que as coisas mudavam durante a noite. E com o tempo ele ia percebendo mudanças no cenário. Então, assim, e muitas vezes não eram mudanças no cenário, mas eram mudanças na perspectiva dele a respeito do cenário. O que faz andar a estrada, é uma fala do Tuahir, é o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro. Então, aqui, o sonho, ele é relacionado à esperança, né? Então, enquanto a gente tem esperança, a estrada continua, o caminho continua. E aí tem uma frase de Platão, que também é colocada no livro: há 3 espécies de homens, os vivos, os mortos e os que andam no mar. Qual é o homem que a gente vê sempre nas águas nessa história? Vocês lembram? Quem é o personagem que vive aparecendo nas águas? Um silêncio aqui. Ninguém lembra? Que é até assustador, ele fica aparecendo. Ah, tem o anão, claro, que na verdade era o Chote, né? Não é um anão que chama, é um Chote, mas tem um outro personagem, que não é um ser diferente. Então, o Kinzu, ele entra muito na água, sim, mas ele acha que tem alguém atrás dele na água, e é esse que eu estou pensando.
quem ficava perseguindo ele na água? O pai dele, muito bem. Então, porque o pai dele, quando morre, tem toda aquela história sobrenatural, né, de que a água some, depois vem uma enchente, e aí o pai, o espírito do pai fica no barco, exatamente. Então, seria como o homem que anda pelo mar. A cultura moçambicana ainda é bastante oral, devido até à falta de estudo que existe lá, né? Eu fui olhar algumas pesquisas aqui. A Unesco, em 2016, ou seja, 4 anos atrás, publicou que 44,3% da população ainda era analfabeta. Então, o contar de histórias oralmente, ele é algo ainda muito presente na cultura deles. Como que o Mia Couto ia colocar isso num livro, né? Então, essa figura da oralidade, ela aparece justamente quando o Muidinga lê as histórias e conta as histórias para o Tuahir. Então, ele preservou essa tradição de contar histórias oralmente dessa forma, né? Ele coloca essa presença aí do contar de histórias. Os narradores, então, como nós temos duas histórias acontecendo, nós temos dois narradores. O narrador da história do Tuahir e do Muidinga é um narrador separado, né, em terceira pessoa, que é onisciente. E aí eu vou ler um trechinho aqui em que ele lê um pensamento. Por cima da página, Muidinga espreita o velho. Ele está de olhos fechados, parece dormindo. Fim ao cabo, tenho estado a ler apenas para minhas orelhas, pensa Muidinga. Então, é um narrador que sabe de todas as coisas. Já a história do Kinzu, ela é narrada em primeira pessoa, é o próprio Kinzu que narra a história. Então, vem lá, sou chamado de Kinzu, é o nome que se dá às palmeiritas, mindinhas, essas que se curvam junto às praias. É aquele trecho em que ele explica a origem do nome dele, que tem a ver com a planta lá em que o pai dele fazia a bebida alcoólica que ele tomava. Esse livro fala muito da busca por uma identidade, tá? Então, assim, o Muidinga, ele procura descobrir quem ele é, ele não sabe quem ele é. Como ele teve aquela doença lá na infância, quase morreu, ele perde a memória, de certa forma, por um tempo, e ele não lembra qual era o nome dele e não sabe quem são os pais dele ou a família dele. Então, o Yutu Arri vai contando várias histórias diferentes, tentando explicar para ele quem ele é. Mas a gente sabe que esse nome Muidinga foi dado para ele pelo Tuahir, então ele não sabe nem o próprio nome. Então ele está construindo a sua identidade. No final da história, ele percebe quem ele é. Vocês lembram quem ele é no final da história? Ele descobre quem é a mãe dele e qual é o nome verdadeiro dele. Ele é o Gaspar, muito bem. Filho da... Alguém está digitando. Farida, muito bem. Filho da Farida. Então, ele constrói a sua identidade durante o livro, né, e fecha com a história dele. O Kinzu, de certa forma, também está procurando uma identidade, né? Ele perdeu o pai, a mãe estava louca, né, dizendo que tinha um filho guardado e que ele só trazia tristeza para ela e tudo mais. O irmão, aquele do galinheiro, sumiu, e então, assim, ele vai perdendo a família, e ele perde a casa, porque ele já não consegue mais morar com a mãe. Ele sai em busca de quem ele iria ser. E aí ele vai, aos poucos, construindo justamente essa identidade dele. Então, ele queria se tornar um guerreiro. Que guerreiro ele queria ser? Vocês lembram? Na Parama, muito bem. Que seria um guerreiro que não leva tiro, né? Que eles achavam que era muito valente e corajoso. Então, a primeira ideia dele é se tornar um guerreiro. Então, ele está correndo atrás de chegar a esse lugar, onde estão os Naparamas, para poder se tornar um guerreiro. Claro, isso não acontece, né? Nós vemos no final que ele está morto, né? Ele morre. Mas ele está buscando essa identidade. A Farida também quer encontrar algo, ela quer encontrar o filho, que ela se arrepende de ter abandonado. Ela está buscando também a sua identidade, a sua família.
e ela escolhe ficar naquele barco à deriva, é como se ela estivesse num barco fantasma, como se ela estivesse querendo uma realidade impossível, que não existe. Então, assim, essas viagens que acontecem, elas vão afetando a vida das pessoas, dos personagens da história, assim como as viagens na literatura afetam a vida das pessoas. E aí eu vou citar um autor que diz assim: tanto se perde o viajante, tanto se perde como se encontra, ao mesmo tempo que se reafirma e modifica. No curso da viagem há sempre alguma transfiguração, de tal modo que aquele que parte não é nunca o mesmo que regressa. Então essas mudanças vão ocorrendo com o Muidinga, com o Kinzu, com a Farida, com todos os viajantes. Até o Surendra, né, que vai embora, ele muda. Lembra o amigo indiano dele? Acaba se tornando outra pessoa. Continuando, então, o Kinzu escreve assim: sem que eu soubesse, começava uma viagem que iria matar certezas da minha infância. Os ensinamentos da escola, os conselhos do pastor Afonso, os sonhos de Surendra. Tudo isso iria esvair na dúvida. Me olhei e, me vendo leve, sem carga, lembrei as palavras de meu pai. Quem não tem amigo é que viaja sem bagagem. É interessante aqui que o Kinzu, ele é um adolescente jovem, né? Então, a gente realmente, na infância, nós temos muitas certezas. O que os pais dizem, o que os outros dizem, parece que é tudo verdade, tudo certo, tudo tranquilo. Quando chega nessa fase de crescimento, de amadurecimento, nós questionamos essas coisas, e é o que ele vê nessa viagem. Ele começa a questionar o que era verdade, o que não era, o que era certo, o que não era. Então, essa fase de questionamentos vai mudando a perspectiva dele. E outra coisa é a nossa visão, a nossa perspectiva das coisas. Quando ele vê Mate-Mate, primeiro, ele acha muito feio. Depois ele diz assim: ao avistar a praia de Mate-Mate, comprovei como são nossos olhos que fazem o belo. Meu estado de paixão puxava um novo lustro àquela terra em ruínas. Aquelas visões, dias antes, já tinham estado em meus olhos. Porém, agora, tudo me parecia mais cheio de cores, em assembleia de belezas. O que aconteceu? Ele foi lá para o barco, conheceu a Farida e se apaixonou por ela. Quando ele volta para Mate-Mate, Mate-Mate está bonita. Então, é assim, ele percebe como nossos sentimentos moldam a beleza. É aquela história de o amor é cego, né? O feio fica bonito. Então, não só na pessoa, né? Mas até a nossa vida, o ambiente muda quando a gente está feliz. Quando o Muidinga começa a sua identidade no final do livro, né? Ele descobre e o livro acaba. Mas é como se ele fosse começar uma nova história. Então, essa ideia que o Miyakoto queria para Moçambique, porque Moçambique conseguiu a independência em 75, mas ficou em lutas internas até 92. E eles ainda precisavam se descobrir enquanto povo e como eles iriam seguir em frente. Então, seria o recomeço da história. E por isso ele publicou esse livro em 92. Críticas que aparecem no livro, tá? Podem ir comentando aí. Há críticas ao poder corrupto, especialmente, né? Então, a gente vê o administrador desviando os donativos lá em Mate-Mate. No 6º caderno de Kinzu tem esse trecho. Você sabe como é. A nossa família sempre é assim, maior que a humanidade. Como queria que eu não desviasse donativos que chegavam na administração? Então, ele justifica que tá certo, ele precisa roubar para alimentar a própria família. Quando eles visitam aquele campo de refugiados, a Carolinda era a esposa do administrador lá. E o marido dela tinha deixado ordens expressas de que a comida só podia ser distribuída na presença dele. E aí ela fica revoltada com isso, porque aí ele passa semanas sem aparecer e eles passam semanas sem receber comida. Então, como é assim, maldosa, né, essa questão. E nós vemos aqui muita miséria no livro, e a miséria pode levar as pessoas a ficarem desumanas. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. A fome mexe com a cabeça das pessoas, com a sobriedade das pessoas. E tem um trecho nesse campo de refugiados
em que o Kim Tzu escreve o seguinte: fiquei a saber que havia mães que roubavam a comida dos filhos, e no meio da noite lhes tiravam a manta que os protegia do frio. E aí, mais adiante, ele diz: as mães apenas ensinavam aos filhos os modos de sobrevivência. Então, ele diz que elas estavam querendo que essas crianças aprendessem a sobreviver naquele tipo de situação. Mas pensa bem, a mãe tirar a comida do filho, ou tirar o cobertor dele no frio, é uma coisa assim de situação de desespero mesmo, de perder a noção. E aí nós entramos naquela outra situação em que há abusos de mulheres, né? E a gente, vocês lembram daquela mulher na praia que foi achada no mar, foi colocada à exposição para as pessoas, e as pessoas tinham que pagar para vê-la, e ela era a esposa do indiano. Como ela tinha problemas assim mentais, ela não respondia mais, um homem explora ela, simplesmente pega ela e ganha dinheiro expondo o corpo dela. Então é um abuso e é uma exploração que ocorre quando as pessoas estão realmente na miséria, né? Fazem essa maldade. Podem ir digitando aí que eu vou olhar o que vocês escreveram. Aparecem outros também abusos e estupros, né, na história. Tradições culturais, então. Aliás, o que eu ia comentar, né? Essa questão da miséria que leva à desumanização é uma coisa que pode acontecer atualmente devido à pandemia. Muitas pessoas estão ficando sem ter o que comer. Então, isso pode causar problemas muito sérios, porque fome é uma coisa muito séria. Você não ter o que comer é complicado, tá? Tradições estranhas, né, que tem a ver com outras culturas. E aí entra a questão dos gêmeos, a Farida e a Carolinda, né, eram gêmeas. E o começo da história nos fala sobre o que eles acreditavam a respeito disso, né? E aí aqui logo diz que a Farida, ela cumpria um castigo ditado pelos milênios. Era filha gêmea, tinha nascido de uma morte. Na crença de sua gente, o nascimento de gêmeos é sinal de grande desgraça. Então, eu fiz umas pesquisas e o Ministério da Justiça do Brasil, em 2014, publicou que isso ocorre em alguns grupos indígenas brasileiros. E aí tem aqui, eu vou ler a citação deles. Criança com deficiência física, gêmeos, filho de mãe solteira ou fruto de adultério podem ser vistos como amaldiçoados dependendo da tribo e acabam sendo envenenados, enterrados ou abandonados na selva. Então, não é uma crença exclusiva de Moçambique, né? Ela ocorre também aqui no Brasil, em algumas tribos. E aí eu pesquisei um antropólogo pesquisador em Moçambique, e ele explica essa questão dos gêmeos. A relação entre os gêmeos, a chuva e os enterros em solo molhado já era vista como consensual e antiga em finais do século XIX, sendo objeto de complexos rituais caso a seca ameaçasse uma determinada região. Então, eles fazem uma relação direta desse nascimento de gêmeos com a seca. Por isso, a gente viu ali no livro esses rituais para que a chuva voltasse. E assim, como é um ritual aceito pela tribo, eles concordam em praticá-lo, né? Mesmo a mãe de gêmeos ali, vocês veem, ela achava que tinha que fazer o que eles mandavam. Nos mais fortes rituais contra a seca, era necessário sentar uma mãe de gêmeos numa cova e cobri-la de água até o peito. Então, é o que esse antropólogo descreve e é o que acontece com a mãe da Farida e da Carolinda, e ela acaba morrendo. O nascimento de gêmeos é correntemente atribuído, tal como o nascimento de albinos, a um acidente cósmico. Ambos foram atingidos por raios dentro do útero materno, com consequências um pouco diferentes. Os gêmeos foram partidos em dois e os albinos foram queimados. Então, eles têm essa questão também com os albinos. Eu li uma notícia há não muito tempo em que os albinos eram perseguidos e até mortos, tá? Por causa disso. Ok. Histórias como válvula de escape. Então, em Terra Sonâmbula, o contar de histórias, ele alivia a tensão, o período de
o período de isolamento, o abandono, eles fazem sonhar, fazem imaginar outras realidades, tá? É tipo as 1001 Noites, né? Em que uma história é contada por dia. E aí, no primeiro caderno de Kinzu, diz assim: antes ainda eu me acostumava em casa do pastor Afonso, lendo seus livros e escutando suas lições. Mas agora eu evitava o sábio mestre. Minha alma era um rio parado. Nenhum vento me enluava a vela dos meus sonhos. Então, sem histórias, a alma é um rio parado. Não há com o que sonhar. Né? Então, uma frase bonita aí. Ela só tinha um remédio para se melhorar, era contar a história. Quem é que precisava contar sua história para melhorar? Vocês lembram quem é essa personagem? A Farida, muito bem. E aí o Kinzu senta lá e começa a ouvir a história dela. No terceiro caderno, isso foi no terceiro caderno de Kinzu. No segundo capítulo diz assim: a fogueirinha ajuda a vencer o medo. Ler os escritos do morto é um pretexto para ele não enfrentar a escuridão. E aí é o Muidinga. O Muidinga tinha medo, especialmente quando eles chegam lá naquele ônibus abandonado e que tem até corpos, né? Então ele tem medo da noite, dos espíritos, da morte. E aí ele acende uma fogueirinha e fica lendo histórias. E essas histórias distraem a mente dele, então ele fica mais tranquilo. No sétimo capítulo, ele diz assim: não podemos dançar nem rir, então vamos para dentro desses cadernos. Lá podemos cantar, divertir. Ó, fica a dica aí para a quarentena, para o isolamento. No oitavo capítulo, o velho pede então que o miúdo dê voz aos cadernos. Dividissem aquele encanto como sempre repartiram a comida. Ainda bem que você sabe ler, comenta o velho. Não fossem as leituras, eles estariam condenados à solidão. Tá vendo? As leituras ajudam a superar a solidão. E aí o Kinzu, quando está conversando com o pai dele, né? O pai diz assim: o que andas a fazer com um caderno? Escreves o quê? Não sei, pai. Escrevo conforme vou sonhando. E alguém vai ler isso? Talvez. É bom assim, ensinar alguém a sonhar. E aí, no 11º capítulo, nas ondas estão escritas 1000 histórias, dessas de embalar as crianças do inteiro mundo. Tá? Então, histórias para nos encantar, para nos fazer sonhar. O livro fala muito sobre o sonho, e aí no primeiro caderno de Kinzu ele diz assim: o sonho é o olho da vida. Nós estávamos cegos. Então, quem não sonha está cego, segundo essa afirmação. Mas aqui, o sonho, ele está muito associado à esperança. Ali. Aí, no quarto capítulo de Kinzu, ele diz assim: na manhã seguinte, o miúdo é o primeiro a acordar, o chão lhe doendo nas costas. Aquela noite lhe dera certeza. Os sonhos são cartas que enviamos a nossas outras restantes vidas. Os cadernos de Kinzu não deveriam ter sido escritos por mão de carne e osso, mas por sonhos iguais aos dele. Na verdade, é o quarto capítulo, não é a quarta carta de Kinzu. E o Inhamataka era aquele homem que queria construir um rio. Vocês lembram que ele vai cavando, o Tuahira e o Muidinga ajudam ele a cavar um rio. E aí ele diz que com aquele rio, ele queria um novo curso, um curso que, nascido a golpes de sua vontade, traga de volta o sonho àquela terra mal amada. Ele queria construir um rio para trazer a esperança de volta a seu povo, para que o povo pudesse sonhar novamente. Mais adiante, no 10º caderno de Kinzu, ele diz assim: é que a vida não gosta de sofrer. A terra anda a procurar dentro de cada pessoa, anda a juntar os sonhos. Sim, faz conta, ela é uma costureira dos sonhos. Então, procurando o sonho. Roubaram-vos tanto que nem sequer os sonhos são vossos. Nada de vossa terra vos pertence, e até o céu e o mar são propriedade de estranhos. Quer dizer, lá no último caderno de Kinzu, ele falando de Mate-Mate, que eles tinham sido tão roubados que nem os sonhos eram deles. É interessante que tem mais uma questão do sonho. Não sei se vocês lembram quando a Farida e o Kinzu estão no barco. E ela diz que não pode dormir junto com ele, porque senão os sonhos vão se misturar e vão chegar no corpo errado. Então, eles tinham que dormir separados, para cada um ter o seu sonho individual, né?
Então, há várias referências aí ao sonho nessa obra. Alguma dúvida, alguma questão? Porque eu vou entrar agora, em seguida, nos paralelos, né, com outras obras. Então, o que vocês gostaram, que não gostaram, alguma dúvida desse livro? Claro que tem muitas histórias aí de fantasmas, né, de mortos, o Romão Pinto, que era aquele português que morre, depois reaparece, fica vivendo numa casa. Então, eles têm muito essa questão de achar que os mortos continuam por perto. Uma questão do sangue também, que eles achavam que se alguém tivesse contato com sangue, morreria. Os abusos das mulheres, né, o abuso que a Farida sofre. Se a falência saiu da lista. Então, Lia, o que acontece é o seguinte, a Unicamp, ela refez uma lista para este ano, devido à pandemia. Então, a gente precisa esperar o que ela vai dizer para o ano que vem, que é o ano de vocês, tá? Então, essa lista aí não dá para considerar agora, é uma lista provisória para um ano diferente, ok? Podem digitar aí, senão eu vou começar a fazer os paralelos. Muita tortura, sofrimento, miséria, várias coisas que aparecem, né, nesse livro. O Mia Couto, que é esse autor, ele parece bastante na televisão. Volta e meia eu vejo ele aí em algum programa, alguma entrevista. Essas perguntas que não são do livro, eu vou responder rapidinho antes de entrar nos paralelos, tá? O Enem não foi cancelado. Pelo que eu vi, ele vai ter a data alterada para novembro. Então, eles estão decidindo ainda. De qualquer forma, eu acho que vocês devem se inscrever, porque independente de mudar a data, não sei se vai mudar o período de inscrição. Então, seria bom, quem quer fazer, já se inscrever para garantir a participação, tá? Então, não foi cancelado, não. Então, paralelos. O principal paralelo com essa obra é o de Guimarães Rosa. Ah, sim, a tempestade. Ok. Se eu não me engano, é a morte do pai do Kinzu, que acontece umas coisas sobrenaturais, né? Que ele acaba afundando, a terra fica seca, mas tem uma analogia com a história da criação do mundo. Tanto é que diz ali que apareceu uma terra com várias árvores frutíferas de frutas muito belas, mas que eles não podiam tocar na fruta. Se tocassem na fruta, tudo voltaria atrás. E aí os homens correm para pegar essas frutas suculentas, e no momento que eles tiram a fruta, alaga tudo de novo. E aí desaparece, todas aquelas frutas maravilhosas desaparecem. E aí tem essa questão ali. Tem outra também, mas deixa eu ver se é essa que eu falei. Tem a morte também daquele homem que cavou o rio e acabou morrendo pelo rio. Tem várias metáforas lá para a morte. Tem aquele que vira semente, que é um que estava escrevendo na árvore. Então, são várias formas de dizer que a pessoa morreu. Virar semente é uma dessas formas. São muitas metáforas para a morte, eu não estou lembrando agora especificamente. Então, provavelmente ele não simplesmente caiu no rio e se afogou, é uma metáfora de que ele morreu no seu projeto, né? Então, assim, na sua luta, ele morre. Há muitas metáforas aí. Aquele homem que pediu para o Muidinga escrever o nome dele na árvore, e aí ele põe o dedo no ouvido, sai sangue, ele se murcha e se transforma numa semente e tal, também é uma questão de dizer que ele volta para as origens ou morre, né, diminui. Ok? Faz tanto tempo que a gente leu. Ah, sim, a colocação, né? Eu acabei não olhando para falar para vocês. Mas eu conversei com a coordenadora e as notas eu vou publicar no portal. Só estou esperando vocês terminarem as provas, porque aí já sai junto com as notas das provas, todas as notas do bimestre, tá? Daí cada um vai enxergar só a sua nota.
no portal. Mas eu posso, numa aula, falar só os primeiros colocados ou algo assim, para vocês não ficarem tão curiosos. Vamos lá para os paralelos. Se tiverem mais alguma dúvida, podem colocar que depois eu respondo. A linguagem, né? O Miyakoto, ele sempre disse que ele se inspirou em Guimarães Rosa, então ele gosta de construir uma linguagem que pareça a linguagem das pessoas da região, mas que é uma linguagem, assim, criada para isso. Ah, pois é, vamos ver, né? Estamos descobrindo tudo, Vitor. Tudo é possível atualmente, né? O EAD tradicional, sim, lógico. Mas como nós estamos funcionando numa maneira alternativa aqui, vamos ver, né? O que acontece. Bom manter tudo em dia aí. Ok? Ah, sei. É muito game por perto, né, Vitor? Que coisa. Recuperação EAD. A gente vai combinar ainda como vai ser, a coordenadora disse, tá? Vitor, tem que se organizar. Para estudar em casa, se não se organizar, não vai. Porque não tem ninguém para mandar você fazer as coisas, né? Você tem que fazer o que está no roteiro todos os dias. Cada vez vai ficar mais organizado. O próximo roteiro, vocês já vão olhar lá, papum, o que eu tenho que fazer cada dia, certo? Vamos lá, então. Não há verdades absolutas nos dois livros, tanto em Campo Geral, que nós lemos de Guimarães Rosa, como aqui. Tem histórias que ficam sem uma explicação. Era real? Não era real? Isso é possível? Não é possível? Então, eles gostam de deixar isso aberto, seguindo as culturas, as lendas, né? E vocês lembram até aparece em Terra Sonâmbula aquela história do boi que se apaixona por um pássaro e que eles se transformam e tudo mais. Então, essas histórias são contadas como se fossem verdadeiras. Os naparamas, né, que são blindados para balas, né? Então, o Guimarães Rosa, ele também tem um personagem que é blindado para tiros. E na história, isso é real, faz parte. E o Guimarães Rosa era um médico. Ele escrevia isso realmente porque ele gostava dessas histórias da cultura popular. E o encontro que Kinzu tem com seu pai morto no rio também é um paralelo com um conto de Guimarães Rosa que se chama A Terceira Margem do Rio. Então, quem conhece bem o Guimarães Rosa, quando lê o Miyakoto, vê muitos paralelos, tá? É muito parecido mesmo. Quanto a outras questões em campo geral, a gente vê que eles tratam as doenças conforme a cultura popular, e isso envolve, inclusive, rituais, superstições, claro, não tão forte como em Terra Sonâmbula, né? Terra Sonâmbula, essa questão cultural aí é maior, mas aparece também. As mortes aparecem bastante nos dois livros, e uma certa crítica aos problemas sociais que ocorrem devido a um abandono de governantes, devido a um descuido com a população. A traição também aparece nas duas obras, vocês veem a mãe do Miguelin naquela situação, a esposa do administrador, né, que trai ele descaradamente, então, assim, várias questões aí que aparecem nas duas obras, então esse é o principal paralelo. Com outras obras, tem várias que vocês não leram, que teriam paralelos, mas a gente pode fazer um paralelo com o Quincas Borba em algumas questões. Tipo, o Quincas Borba e o Rubião são dois personagens, assim, quase como protagonistas. É que o Quincas Borba acaba assumindo logo, né? Mas ele é o nome do livro. E aqui nós temos também o Muidinga e o Kinzu. Então, nós temos duas vidas aí em destaque. Outra coisa, a loucura que aparece no Quincas Borba, ele vai enlouquecendo ao longo do tempo, aparece em vários personagens de Terra Sonâmbula também. Nas próprias alucinações do Tuahir, na mãe do Kinzu, que começa a dizer que tem um filho guardado dentro dela, e em outros personagens que vão aparecendo que demonstram uma certa loucura. Até aquele que é o cara lá da árvore, né? Também é meio louco. O abandono que o Quincas Borba vai sofrendo por causa da loucura e por causa da pobreza é uma coisa que aparece também em Terra Sonâmbula, né? As pessoas vão sendo abandonadas, o próprio Muidinga e o Tuahir são abandonados, são pessoas que estão sozinhas. Com a falência,
Aqui aparece que a internet está reconectando. Para você está ok? Alguém digita para mim, só para eu saber? Tá ok, obrigada. Na falência, então, nós podemos fazer alguns paralelos mais distantes, porque a falência é do romantismo, é mais antigo, ele não tem tantos paralelos assim. Mas a gente vê vários traços de religiosidade na falência, em Terra Sonâmbula, claro, religiosidades bem diferentes, mas tem. Histórias ocultas do passado, né? No final da falência, a gente descobre lá que o médico, que era amante da Camila, já tinha um casamento, tinha várias coisas ocultas. E em Terra Sonâmbula a gente também vai tendo essa revelação aos poucos de algumas histórias. A morte aparece nos dois, né? O marido da Camila lá se desespera e comete suicídio, e a gente vê mortes em Terra Sonâmbula. A questão que aparece também é o amadurecimento, né? A gente vê o amadurecimento da Ruth na história da falência, a própria Camila se percebendo como uma mulher que tem que assumir a independência. Então, várias situações ali que a gente poderia associar com o amadurecimento do Muidinga e do Kinzu, né? Quando termina a Terra Sonâmbula, o Muidinga está sozinho, né? O Tuahir morreu, a história do Kinzu acabou e o Muidinga tem que recomeçar. Então, ocorre aí um período de amadurecimento. Então, aqui eu terminei a aula sobre Terra Sonâmbula, a não ser que vocês queiram comentar alguma coisa. Eu vi que vários de vocês já fizeram já começaram a fazer a prova, né? Alguns de vocês, não esqueçam de terminá-la até sexta-feira. Eu já estou corrigindo as questões pendentes. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Nós já fizemos a revisão das duas matérias, né? Literatura e gramática, ou eu esqueci alguma? Por favor, me respondam. Sim, né? Sim, ok. Então, sexta-feira, a quarta aula que nós teríamos, eu vou deixar vocês livres com tempo para fazer a prova, certo? E aí a gente começa com o conteúdo na próxima semana. Porque quando a gente programou essas aulas, a gente programa as aulas 2 semanas antes. Eu já estou com as aulas prontas até 5 de junho, para vocês terem uma ideia. Inclusive as videoaulas gravadas e tudo mais. Como é muito antecipado, eu imaginei que nós não conseguiríamos terminar tudo até hoje. Como nós terminamos e vocês têm as duas provas. Ah, tô. Trabalhando dobrado aqui, só fazendo aula, gravando aula todo dia. Vocês têm esse tempo, então, para assistir às aulas, revisar o conteúdo, terminar as provas, já que vocês têm que terminar até sexta-feira, né? Na semana que vem, vocês já têm o Ateneu, e eu já vou jogar no sistema uma proposta de redação, ok? Mais alguma dúvida? Se alguém quiser tirar dúvida, sexta-feira eu estarei online. Olha, no sistema ela está até meia-noite, mas eu não deixaria para a última hora, ok? Tá até 23h59. Prefiro que vocês terminem antes para não dar nenhum problema. Vai que trava o portal aí na última hora, melhor não, né? Eu coloquei das 6 da manhã de segunda às 23h59 de sexta, ok? E o Ateneu vai ser sempre de segunda até sexta também, tá? Então ele abre segunda às 6 da manhã, vai até sexta. E na sexta-feira vocês vão receber o roteiro já com o link do domínio público do Ateneu. É o próximo livro que nós vamos ler, Vitor. E ele é domínio público, tá? Então, o link está indo no roteiro para vocês. Mais alguma dúvida? Quem não tiver dúvidas, pode se retirar da sala. Tchau. Bom dia para vocês. Quem tiver dúvidas, pode escrever aí que eu respondo ainda. Tchau, Lia. Tchau, Guilherme.
Tchau, gente. Tchau. Ok.